E o Supremo Tribunal Federal começou a julgar na sessão dessa quinta-feira 2 ações que buscam a suspensão de todas as decisões judiciais que concederam compulsoriamente desconto linear nas mensalidades das universidades durante a pandemia da Covid-19. Antes, os ministros decidiram que cônjuge de diplomata pode voltar a ter exercício provisório no exterior. O último a votar foi o ministro Gilmar Mendes. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu que houve afronta a princípios, como o da proteção estatal da família e o do direito social ao trabalho, além do tratamento desigual quando são comparadas as transferências de servidores dentro do país com os critérios adotados para remoções ao exterior. Impõe-se pesado ônus econômico às famílias pela perda dos rendimentos de um dos seus componentes, bem como a carreira e a individualidade do cônjuge, que se vê compelido à licença sem remuneração. Ficou decidido que os servidores públicos, cônjuges ou companheiros de diplomatas, oficiais de chancelaria e assistentes de chancelaria têm direito a pleitear trabalho provisório e remunerado no exterior. As condições para o pedido deverão ser avaliadas pelo Ministério das Relações Exteriores. Também entraram na pauta desta quinta-feira 2 ações apresentadas pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e pela Associação Nacional das Universidades Particulares, contra decisões judiciais que determinaram descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades de estudantes de instituições privadas do ensino superior. Medida tomada em resposta à substituição das aulas presenciais pelo ensino à distância, devido à pandemia. As entidades reconhecem que as instituições tiveram redução de custo com energia elétrica, mas, por outro lado, aumentaram os gastos para dar conta das exigências tecnológicas. Uma parte do judiciário, e com todo respeito à boa-fé desse poder, não considerou que, durante a pandemia, não só o serviço não foi interrompido, como ele também não pode ser confundido com o ensino à distância. E ele não pode ser confundido com o ensino à distância por uma questão lógica. O ensino à distância não é um ensino síncrono. O mesmo professor no ensino à distância, ele pode dar aula para 20 turmas, ou seja, o custo envolvido ali é outro. O que ocorreu com essas instituições de ensino foi um ensino remoto. Para a União Nacional dos Estudantes, muitas instituições aumentaram o valor da mensalidade na pandemia e os alunos em situação financeira difícil foram prejudicados. Esse contingente de estudantes, eles foram duramente afetados pela pandemia. E eles buscaram, não se engane, eles buscaram diálogo com as instituições por meio dos seus representantes de turma. E ao contrário do que os colegas que sustentaram aqui nesse plenário, não houve diálogo, infelizmente, não houve diálogo. Ao analisar a admissibilidade das ações, a relatora ministra Rosa Weber votou pelo prosseguimento total daquela em que se pede a suspensão das decisões judiciais e votou pelo conhecimento parcial da ação que, além dessa reivindicação, também questiona decisões administrativas. Eu afasto com relação aos atos legislativos e os projetos de lei. Projetos de leis, atos administrativos e decisões administrativas sancionatórias. Afasto o conhecimento com relação a tudo isso e proponho com relação a ela o conhecimento exclusivamente quanto às decisões judiciais. A maioria dos ministros seguiu o entendimento da relatora. A matéria volta a ser analisada pelo plenário na quarta-feira que vem.